salve galera linda! Hoje é quinta-feira, dia de vídeo no canal Desnudes. Eu sou a professora Fernanda Toscani e hoje vou estar trazendo um ponto bem relevante para a gente discutir aqui. Vamos falar sobre drogas? Bom, antes da gente falar das nossas perguntas, aquelas que a gente recebe por e-mail ou também oriundas, da nossa caixinha de dúvidas, nós vamos propor aí que vocês continuem mandando essas dúvidas, continuem, usando o nosso e-mail como se fosse a nossa caixinha de dúvidas virtual, participando para que a gente possa trazer aqui aquilo que realmente interessa a você. Mas para a gente falar sobre drogas, a gente precisa contextualizar algumas coisas. Antes de mais nada, as drogas, é considerado droga toda substância que possa causar alguma alteração no metabolismo. Seja uma alteração psicológica, seja uma alteração comportamental, seja uma alteração fisiológica. Neste caso é interessante, porque os remédios, os medicamentos também são chamados de drogas. Tanto é que existem as drogarias, porque esses medicamentos também são drogas. É claro, o que a gente vem falar aqui é do abuso, do uso excessivo, da questão da dependência. É isso que a gente quer trazer para discutir aqui com vocês, tá? Mas se a gente parar para pensar, esses medicamentos que a gente toma vão fazer algum efeito fisiológico, vão promover, às vezes, alguma alteração comportamental, quando a gente fala de antidepressivos e assim sucessivamente. Então, se faz necessário a gente entender, que o problema está na dosagem, que o problema está na constância, de ser usado e, portanto, caracteriza a dependência. Existem pessoas dependentes de medicamentos? Sim. Então há várias, se você lê a bula lá do remédio, você vai ver que vários medicamentos falam que o excesso pode provocar a dependência. Então tomar bastante cuidado e ficar atento. Bom, as drogas no geral, elas podem ser classificadas de 3 maneiras. Quanto à sua legalidade, quanto à sua natureza e quanto aos efeitos que elas provocam no organismo. Em relação à legalidade, nós temos as drogas lícitas, que são permitidas por lei, e aquelas que são ilícitas, aquelas que são proibidas, tanto o consumo quanto a venda, e também estão relacionadas ao crime de tráfico de drogas. As drogas lícitas entram aí vários medicamentos, aqueles que você não precisa de receita para comprar, mas também entram 2 drogas bastante utilizadas e que justamente por serem lícitas, as pessoas não veem tanto a problemática delas. É o álcool, nós falamos ele no nosso último encontro, e o cigarro, O álcool, a gente comentou, que a legalidade torna ele como uma droga até utilizada dentro das famílias, porque justamente, então é permitido, então eu posso utilizar, Mas a gente conversou que não é bem assim, não. Também o cigarro, que era muito mais consumido antigamente e hoje ele já vem perdendo força, embora várias pessoas tenham esse vício, há uma grande dificuldade em deixá-lo e há um grande gasto em saúde pública pelo cigarro, uma droga que causa inúmeros problemas ao corpo. E quando a gente fala no cigarro, hoje em dia os nossos jovens estão usando muito narguilé. E uma das nossas dúvidas é: o narguilé faz mais mal do que o cigarro? E a gente sabe assim que, embora o narguilé ele tenha lá aquela sistemática de reduzir o calor da fumaça do cigarro, então ele tem, digamos assim, menos prejuízo quando se fala em temperatura da fumaça, porque a fumaça ela vai passar por algo que contém líquido, que contém água, então ela é resfriada. O narguilé, a quantidade de fumaça inalada, ela é muito maior, do que a fumaça inalada por um único cigarro. Há estudos que dizem aí que fumar o narguilé ali equivale a você estar acendendo 20 cigarros no mesmo momento. Então, a quantidade inalada, ela é muito grande. Além disso, o narguilé geralmente ele é compartilhado, Então, isso tem se tornando uma questão social, assim como o álcool.
E quando a gente fala em compartilhamento, né, de narguilé, a gente tem outras doenças relacionadas, doenças virais, doenças bacterianas, em especial a tuberculose. Casos de tuberculose aumentaram quando a gente fala em pessoas usuárias de narguilé, tá? Nós também temos uma nova síndrome respiratória, não é Covid, mas é uma síndrome respiratória que tem sido descrita em usuários contínuos de narguilé, né? E ainda não se sabe bem exatamente como funciona e tal, mas é uma síndrome que provoca aí lesões pulmonares seríssimas. Então, fique alerta, né? A narguilé social tem saborzinho e um dos grandes problemas é esse saborzinho. Porque ele parece mais gostoso, né? Porque o cigarro tem um odor e um gosto muito forte. Então, às vezes, o pessoal, não gosto de cigarro, mas pelo sabor, né, do narguilé, etc., ele acaba sendo vantajoso para você, o teu sistema sensorial, e você vai acabar gostando dele. Então, toma bastante cuidado, né? Então, drogas lícitas são essas que são permitidas. Já as drogas ilícitas são as proibidas. Então, a maconha, a cocaína, o crack, o LSD, dentre tantas outras aí que são os inalantes, né, que são proibidas. Então, essas não se pode consumir, não se pode comprar, né, a não ser que esteja envolvido o tráfico de drogas. E aí a gente também entra num problema mais sério que vem, né, que o tráfico ele também alimenta aí o crime organizado. Então, um problema bastante sério. Pra gente refletir, né, principalmente aqueles que usam, que tem algum conhecido, que eles estão contribuindo para o crime organizado, sim. Essa é a classificação, então, de legalidade. Em relação à sua composição, à sua natureza, nós temos as drogas sintéticas, semissintéticas e naturais. Então, as naturais, por exemplo, elas são aquelas que têm pouca substância química envolvida. É o caso, por exemplo, da maconha, né? A maconha ela não deve envolver, a base da droga é a flor de uma planta. Então, ela não deve envolver substâncias químicas. É claro que a gente sabe, né, que muita maconha que é consumida hoje, ela é misturada com várias outras coisas, inclusive folhas de outras plantas, esterco e prensada para ser vendida. Então, infelizmente, não se consome, né, a maconha pura. Então, esse é o grande problema. As pessoas acham que estão comprando maconha, mas elas estão comprando um monte de coisa misturada. Já quando a gente fala em drogas semissintéticas, são aquelas que precisam de algum processamento químico, né, para que elas possam ser utilizadas. Né? Então, por exemplo, a cocaína ela é derivada da coca, de uma planta. Só que ela precisa ser passada, né, por alguns processos, por vários solventes, até chegar no pó, que vai ser consumido. E, por fim, as totalmente sintéticas, que seriam, então, como, por exemplo, o êxtase, né? As drogas, né, que são consumidas MDMA, né, que são, derivam de princípios, né, que vão estar relacionados a substâncias totalmente químicas, tá? Então, nós temos essas classificações. E, por fim, ao efeito que elas causam no organismo, a gente tem as drogas que são consideradas depressoras do sistema nervoso central, ou seja, elas atuam inibindo, né, a ação cerebral, a liberação de neurotransmissores, que são substâncias que permitem a conexão dos neurônios, e, consequentemente, a pessoa fica mais lenta, ela fica com os reflexos, né, mais retardados, ela tem prejuízos na fala. É o caso do álcool. O álcool é o principal exemplo de droga depressora. Por isso, quando a pessoa fala, ela bebe, não pode dirigir. Mas eu tomei 1, 2 cervejas. Mas já nesse início, o álcool já é capaz de minimizar, de diminuir seus reflexos e a sua sensibilidade. Então, você fica vulnerável aí aos acidentes, tanto quanto vítima, quanto sendo o próprio causador. Da mesma forma, nós temos as drogas que são estimulantes do sistema nervoso central. Então, elas acabam estimulando, aumentando a liberação desses neurotransmissores e a pessoa ela fica sempre ligadona, né? Então ela fica lá, a gente chama o nóia, né? Porque ele tá sempre com o olhão estalado, né? Sempre ansioso, né? Irrequieto, que é uma das formas da gente identificar também. E neste caso, a cocaína, né? É uma das drogas
que a gente pode ver estimulantes como um dos principais exemplos. Mas, no nosso dia a dia, né, o cigarro, que a gente comentou, é uma droga estimulante, e também a cafeína, né? Então, a nicotina, a cafeína, né? A cocaína, se a gente pensar as inas aí, elas estão relacionadas à parte de estimular o sistema nervoso central. E por fim, as drogas alucinógenas, que estão relacionadas então a promover alterações de percepção cerebral. Então elas ativam diferentes áreas cerebrais que promovem visões, alterações de cores, aumento de sons. É o caso do LSD, né? É o caso do chá de cogumelo, é o caso da maconha. Em diferentes níveis, em diferentes graus, mas todas promovem essa alteração. Ah, mas a pessoa fica lerda na maconha e tal, ela não é depressora? Não, tá? Porque a maconha não vai interferir na liberação de neurotransmissores, mas sim nas diferentes percepções do cérebro que ela atua, ok? E já que a gente falou isso, por que a gente está falando exatamente de drogas? Porque é uma pergunta bem interessante, né? Por que os adolescentes sentem vontade de usar drogas? E justamente, né, porque se a gente falar que usar droga é ruim, se usar droga fosse ruim, ninguém usava. Se você fosse tomar lá cerveja e tivesse gosto de xixi, as pessoas não tomavam. Se ela cheirasse cocaína e desse uma dor de barriga, uma diarreia, uma loucura, ela não ia usar. Então, na verdade, a droga ela promove sensações benéficas, principalmente no início. E aí é que mora o perigo. Né? Porque justamente quando a gente é adolescente, a gente está naquela fase de experimentar, a gente quer conhecer coisas novas. E eu aqui, na sala de aula, também eu sempre digo para os alunos, eu não vou poder te proibir, eu não vou ficar a teu redor, né, cuidando, infelizmente te orientando a todo momento. Então a gente tem que dar as informações, porque você estar usando drogas é tipo você brincar de roleta russa, né? Você pode usar uma droga, beber, dar boa, você pode experimentar lá o cigarrinho de maconha, mas de repente você fala, hoje eu vou experimentar o LSD. E aí o LSD causa um estrago no teu corpo, você perde totalmente a noção, entra em um estado paranoico de loucura e isso é irreversível. Né? Inclusive eu conheço um caso de um menino que ele tomou LSD uma única vez e ele nunca mais voltou da viagem que a droga causou. Então é algo muito preocupante, nós precisamos sim falar desse assunto. Então, os jovens sentem essa necessidade, sentem essa vontade. E com o passar do tempo, depois que você se acostuma, cria-se a dependência. Nós temos a dependência física e a dependência psicológica. A dependência física é o teu corpo que cria receptores para receber a droga. Então você fica com aquela necessidade. Né? É o que geralmente na síndrome de abstinência as pessoas sentem muito, né? Tremores, dores de cabeça, alucinações, insônia, justamente porque está faltando a droga. Né? Porque criou-se essa dependência física. O corpo criou receptores, mas e cadê a substância? Então ele começa a mandar sinais porque ele quer a substância. Já a dependência psicológica é o hábito, né? Então, por exemplo, as pessoas param de fumar, elas sentem um começo muito difícil de largar o cigarro, mas depois a maior dificuldade é aquela dependência psicológica. Depois que eu almoçava, eu fumava um cigarro. Quando eu estava nervoso no trânsito, eu fumava um cigarro. Então, essas são as dificuldades que as pessoas vão tendo. Por isso, entrar neste mundo, a gente sabe que pode ser um caminho que você entre, consiga sair. Eu posso dizer para vocês que eu experimentei, né? Eu tenho um histórico aí de adolescente rebelde que eu já contei para vocês, mas que graças a Deus, ao estudo, né, a família, a pessoas, né, de conhecidos, né, também auxílios psicológicos, hoje, graças a Deus, a gente se livra dessas situações. Mas que a gente quer experimentar, que a gente acha que pode tudo e que depois é muito difícil de largar. Então, pensa bem, né? Aquela questão da consciência, a gente está aqui para conversar, sempre deixando o nosso espaço aberto. Se você tiver dificuldade, né, tiver algum problema em relação às drogas, manda para nós sua dúvida, manda seu depoimento, a gente está aqui para te ouvir. Bom, essa semana demos a entender um pouquinho mais, a gente ainda vai falar e vai aprofundar um pouco mais de cada droga. Então hoje foi uma explanação mais geral. Bom,
Vejo vocês na próxima semana. Não esquece de se inscrever no nosso canal maravilhoso. Precisamos de você. Compartilhe, né? Convide pessoas. É um movimento aí importante. Até a próxima. Fiquem bem. Um grande beijo. Tchau, tchau.